Isso, legal. Estamos gravando a nossa reunião para que quem não consiga aqui acompanhar online depois possa acessar, ou até mesmo para quem quiser rever depois o conteúdo aqui, que vai ser muito bom, né? A gente está aqui com uma turma muito boa, a gente está com um tema que de cada 9, 10, de cada 10 temas, 9 aqui envolvem, né, hoje a utilização de IA, né, nas nossas soluções. É inevitável, esse jogo está mudando, vai mudar e não tem como reverter. Então, a gente tem que trazer aqui na Brad cada vez mais a compreensão, né, profissionais que já estão aí trabalhando com essas soluções e que possam ajudar aqui os associados a entenderem e avançarem e se adaptarem a essa nova realidade. Então, hoje a gente vai ter aqui uma turma muito boa, aqui o Gabriel e o Ivan, para nos ajudar aqui com mais um conteúdo rico que envolve aí a aplicação da inteligência artificial nas soluções entregues aí por vocês, para os seus respectivos clientes. Antes da gente iniciar, eu vou tomar um minutinho dos meninos só para contar para vocês, porque a gente tem aqui alguns associados e alguns convidados. Então, para quem ainda não conhece, eu falo que a Brad é uma associação, todos já sabem, é uma associação sem fins lucrativos, que reúne aí muitos players do segmento de comunicação e marketing. Além das clássicas agências, a gente tem outros players aí que entregam soluções, serviços, consultorias, para atender esse nosso segmento. Hoje a gente tem mais de 400 empresas associadas, sempre esse número é sempre ascendente. A gente tem crescido aí nos últimos meses, nos últimos anos, e a gente entrega aqui na Brad, a proposta nossa é promover muito network entre os nossos associados, para que eles se conheçam e até mesmo gerem negócios entre si. Isso é uma grande oportunidade, a gente trazer aqui essa oportunidade. Isso ocorre, é uma demanda que acaba sendo muito requisitada aqui, esse network. Aí a gente faz os nossos eventos presenciais para que a turma se conecte ainda com mais firmeza ainda, e nos eventos presenciais isso acaba ocorrendo, além, evidente, de entregar conteúdo também dos nossos eventos presenciais. E temos também aqui os nossos eventos online, né, com mais recorrência, são entregas mais tranquilas de serem realizadas, mas tão importantes quanto. Organizamos alguns comitês de trabalho, comitês que discutem aí regulamentação e leis, para a gente poder acompanhar e ajudar o governo e os órgãos aí, as ONGs que atuam nesse segmento, a autorregulamentar o nosso negócio, né? Porque é sempre importante uma entidade que entenda do negócio do seu associado, sair na frente ao invés de receber depois uma regulamentação que não faça sentido. Então, a Brad sempre atuou nesse sentido e tem feito aí grandes avanços. E ainda tem muita coisa a ser feita. A gente organiza prêmios também para destacar aí a relevância dos profissionais e das campanhas, né, que atuam, que são entregues para os clientes. Então, fiquem atentos aí que a gente está trazendo uma nova versão do Prêmio 2026. Vai ser interessante vocês conhecerem e poderem participar. Bom, para quem não é associado ainda, acho que a gente tem aqui um QR Code. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre como se associar à Brad, é só acessar aqui o QR Code e lá você vai encontrar todas as informações. E não hesitem aqui em me acionar, e toda a nossa equipe aqui, com quaisquer dúvidas que vocês tenham, e conversa a Brad e o seu negócio para entender como é que a gente pode avançar juntos. Gabriel, a bola agora é com vocês se apresentam com mais propriedade do que eu, e vamos em frente aqui com o conteúdo. Obrigado aqui pelo compartilhamento da experiência e do conteúdo que vocês vão proporcionar para a gente. Eu que agradeço, Vamos em obrigado. frente. Perfeito, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. E também, né, agradecer muito, muito, muito esse espaço que a Brad traz para todos os associados. Todo mundo está vendo a minha tela? Então, fechou. Nossa, tudo certo? Então, beleza. Agradecer demais, né, Paulo, Suelen, Ellen, por esse espaço. Bom, o nosso objetivo hoje é trazer um pouquinho sobre social listening IA, mas na prática, né? Então, a gente trouxe aqui Gabriel,
Ivan, que são super especialistas nisso. E aí, só passando um pouquinho a agenda aqui com vocês do que a gente vai tratar, né? O intuito, então, é como aplicar a IA à inteligência de negócios. A gente entende que aqui, dentro do nosso público, nem todo mundo faz o social listening, trabalha com social listening, apesar de ser uma defensora e dizer que todos deveriam, e espero que hoje a gente consiga convencê-los. Mas, bom, o intuito, então, é transformar dados de redes sociais em decisões estratégicas, em relação ao marketing, né? Trazer campanhas baseadas em temas mais discutidos e também olhar para o público, para a conexão com o público, para a gente analisar também produto, identificadores mais citadas, vendas, né? Como é que a gente consegue detectar quais são os nossos leads e o que eles querem, quais são as necessidades deles, e também para a gente analisar a gestão de crises, né? Então, hoje o que a gente vai trazer aqui de dica prática para vocês é para que vocês consigam alcançar melhor e melhorar os resultados de vocês nesses pontos que eu citei agora. E aí, passando agora a palavra para o Gabriel e para o Ivan, para eles se apresentarem com mais propriedade. Bom dia a todos. Paulo, de novo, obrigado a todos. Paulo, Ellen, obrigado a Brad por essa parceria. Acho que é muito importante a gente ter um espaço para poder discutir bastante tecnologia, falar de vários assuntos. Eu sou Gabriel, sou co-founder do VTracker, então estou lá no VTracker desde o desenvolvimento, participei ali de todas as etapas do VTracker e hoje eu estou no cargo de CEO do VTracker. Então eu vou passar aqui para vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco da parte prática da ferramenta, um pouco de como a gente usa IA, como a gente usa social listening, e o objetivo aqui é o que a Camila falou, é ser bem prático. Então a ideia é a gente trazer de uma forma mais prática. O Ivan, que é mais técnico, ele vai abordar mais a parte teórica, mas a ideia é que a gente também discuta muitas coisas técnicas, práticas ali do dia a dia do uso da IA. Beleza. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Meu nome é Ivan, eu sou co-founder também do VTracker. Atualmente eu trabalho na Luma Health, como AI Architect, mas eu participei aí do VTracker desde a concepção também, junto com o Gabriel aí até 2024. E, enfim, vou estar aqui para tentar ajudar vocês em questões aí mais técnicas, contar um pouco mais sobre a história do como a gente utilizava IA e porque realmente hoje a IA veio para ficar e não é simplesmente um hype, né? Eu acho que espero conseguir transmitir para vocês entenderem bem que isso realmente está acontecendo, né? A IA realmente veio para ficar e está trazendo resultados muito melhores do que costumava trazer, tá? Vou falar um pouquinho, então, só para deixar todo mundo aqui contextualizado, né? O que é o VTracker, que nós somos os co-founders aí do VTracker, né? Trabalhamos com o VTracker. Eu acho que a maioria aqui já deve conhecer o VTracker, mas para quem não conhece, nós somos uma empresa. Nós temos mais de 13 anos de mercado, então nós fazemos toda a parte de social listening. Então nós temos uma ferramenta completa, onde você consegue fazer a parte de monitoramento, a parte de atendimento. Nós temos também dentro da ferramenta um módulo de pesquisa de mercado. Então, além de eu fazer os dados lá, trabalhar com dados de redes sociais, você também consegue trabalhar com pesquisas dentro da ferramenta. Então, é uma ferramenta bem completa. Até um ponto engraçado, eu estou vendo aqui no nosso material, a gente fala que a gente tem o atendimento humano, né, na nossa ferramenta. Uma das coisas da temática que eu quero falar hoje é muito dessa automatização, de usar IA para automatizar, poxa, hoje eu consigo usar IA para fazer um bot, para fazer um atendimento, mas tem uma coisa que a gente sempre priorizou na nossa empresa, é a parte do atendimento humano. Então, assim, hoje você fala, qual é a parte que você não consegue automatizar? Não é que não consegue, você não quer, na verdade, automatizar, né? Qual é a área que você prefere deixar humano e não quer colocar IA? Eu diria hoje que é o nosso atendimento ali. Então, a gente, até hoje, ele está no nosso atendimento, a gente gosta de ter esse atendimento humano, está sempre próximo dos nossos clientes, tá? Pode tocar, Cândido. Aí, só para também contextualizar, o que é o social list? Então, o VTracker é uma ferramenta de social list, eu acho que a maioria aqui já discutiu muito sobre social list, mas o que a gente faz? Então, a gente faz toda essa parte de monitoramento, a gente faz coleta desses dados. E uma parte muito importante do social listening não é apenas coletar os dados, que é aquela que a gente sempre vai falar, uma coisa é você ter os dados, outra coisa é você ter informação. Então, assim, eu tenho os dados, mas se eu não souber tirar informação, se eu não conseguir tirar a inteligência desses dados, não vai me servir quase para nada. Acaba que ele gera até um problema para mim, né? Então, assim, o papel da ferramenta ali de social listening é fazer essa coleta e te ajudar nesse processo de análise desses dados.
E aí é onde entra a IA. A IA vai entrar muito, que nós vamos passar durante essa apresentação, como que a IA vai ajudar demais a gente resolver a maioria das dores que a gente tem no social listening, principalmente quando a gente tem um volume grande de dados. Hoje a gente pega lá um público das agências pequenas e médias, é difícil você ter um profissional de BI, é difícil você ter uma pessoa especializada em fazer essa análise de dados, é difícil você conseguir tirar a inteligência disso tudo. Então, o objetivo dessa conversa hoje é justamente a gente mostrar algumas alternativas com o uso da IA para facilitar essa análise desses dados. Mas o que a gente pode usar? O que a gente usa ali no social listening? O que eu consigo trazer? Então, o exemplo mais básico, né, que a maioria dos usuários, dos nossos clientes, usa é para fazer a marca, monitorar sua marca, entender sua reputação. Então, ele está lá monitorando o que estão falando da minha marca, estão falando bem, estão falando mal, o que está positivo, o que está negativo. Pode gerenciar não só a sua marca, mas também seus concorrentes. Então, posso saber o que estão falando do meu concorrente, para eu ter um insight, para eu ter uma vantagem competitiva, para entender melhor. Prevenir crises. Então, é legal que na ferramenta eu me antecipa uma crise. Então, eu posso ver um determinado problema ali que está acontecendo com a minha marca, enfim, qualquer coisa, eu consigo antecipar uma crise. Eu já consigo estar na frente ali, sabendo o que está acontecendo. A parte de insights, então eu consigo acompanhar todas as minhas postagens, ver as postagens do meu concorrente, saber o que está performando bem, o que está performando mal. Então, eu tenho todas essas utilidades, todas essas ações que eu posso fazer dentro de uma ferramenta de social listening. Até oportunidade de mercado. Às vezes você está monitorando o seu concorrente, você vê lá, o pessoal está reclamando do preço do frete dele, está reclamando da taxa dele, está reclamando do produto. Então, te traz oportunidades. Então, assim, tem muita informação legal, muita informação. Até a Camila falou, quem não usa social listening deveria usar. E hoje, não porque eu estou do lado da ferramenta, mas eu falo, eu não consigo enxergar hoje uma empresa não trabalhando na parte social listening, não olhando para a sua marca, não olhando para os seus concorrentes. E é até engraçado, porque a gente sempre tinha na nossa carteira agências, era praticamente gente. Mas a gente está vendo que hoje até o governo está muito forte na parte social listening. Então, assim, hoje a gente vê que o social listening, né, lá as redes, elas estão movimentando totalmente a política, totalmente o governo. Então, assim, muitas tomadas de decisões do governo também são baseadas em dados das redes sociais. E principalmente quando você está monitorando essa parte do governo, o volume é gigantesco. Então, aí você precisa ainda mais de uma inteligência artificial para te ajudar nessa interpretação, nessa análise, enfim, fazer todo o conhecimento desses dados. Então, é mais ou menos o que eu falei, né? A diferença entre você apenas monitorar, né? Então, a gente fala, não adianta só você monitorar, né? Não adianta só você pegar o que está lá. Você tem que interpretar esses dados, tem que entender contexto, tendência, sentimento, entender os assuntos relevantes. Aí que vai estar a inteligência realmente de você ter todos esses dados na sua mão. E aí, aqui nós vamos, durante aqui a apresentação, passar algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente usa para fazer toda essa parte de levantar esses dados, tá? A gente até também fala muito que não adianta hoje você só ter o seu produto, você tem que ter atenção, chamar atenção. Hoje a gente tem lá, você entra nas redes sociais, tem milhares de informações. Você abre, às vezes você está no TikTok, você já corre para o Instagram, você vai para o Facebook, então assim, você ter atenção, você conseguir tirar a atenção de uma pessoa para ver a sua marca, para discutir sobre o seu produto, para falar contigo, é muito complexo. Então, a narrativa de como você vai se portar nas redes hoje é muito importante para que você tenha aí a atenção do público. E aí também entra a inteligência artificial, ela vai fazer análise dos seus concorrentes, você consegue analisar de maneira muito rápida, near real time, né, praticamente real time, a informação para saber como que você se posiciona melhor em relação aos seus concorrentes, enfim, em relação à sua marca. Agora, passando um pouco a palavra para o Ivan, né, ele vai dar um contexto para a gente, assim, do quanto a IA mudou ao longo dos 13 anos de existência do VTracker, né? O intuito aqui é mostrar para vocês realmente que assim as coisas evoluíram muito nesse meio tempo, né? E hoje o que a gente tem realmente é uma evolução assim, deu uma evoluída absurda nos últimos tempos, de maneira que realmente, porque tem muito hype, né? Hoje se fala muito de A, às vezes vendem muito mais do que a realidade, e a gente fica um pouco receoso, né? Então a ideia aqui é falar realmente sobre esses passos, entender porque realmente existe essa revolução e não é só um hype, né? Quando a gente começou lá com o VTracker em 2012, né? Eu estava lá no desenvolvimento, né? A primeira coisa que a gente fazia, né? O que a gente sempre quis é automatizar a sentimentalização, porque esse a informação mais importante ali que a gente extrai das redes sociais, né?
Então é você entender se estão falando bem, se estão falando mal, se o que estão falando é neutro. E a gente sempre viu esse volume muito grande, né? Na época a gente monitorava até Orkut, né? Quem não lembra de Orkut, né? E nessa época o volume já era grande, né? A gente tinha lá o Twitter, né? Que agora é o X, né? E Orkut, Facebook, o volume era bem grande já. Então a gente sempre preocupou em automatizar essa sentimentalização. Mas na época, né, no comecinho lá em 2012, a gente fazia isso de uma maneira bem trivial, assim, a gente tinha algumas palavras que a gente atribuía notas para ela, tipo ruim, da soma 3, né, no score, -3, né, bom, soma 3 positivo, péssimo, -5. Aí a gente somava todas essas palavras que apareciam na frase e dava um score final, né? Então, assim, era bem arcaico, né? Porque às vezes a pessoa fala não é ruim e ele somava como -3, né? Porque ruim era -3. Então, assim, era bem arcaico. Aí, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo alguns algoritmos mais inteligentes, né? Por exemplo, grafos, né? A gente tem a utilização de grafos, ele é um algoritmo que detecta automaticamente temas, né? Ele consegue conectar temas. Então, quem está falando desse determinado tema também fala desse tema. Esse tema aqui está isolado. A gente conseguia entender automaticamente também comunidades. Então, esse influencer, as pessoas que seguem essa pessoa também seguem essa. Enfim, a gente conseguia descobrir bastante insight ali de uma maneira mais inteligente, muito mais inteligente, né? Só que não era bem sentimentalização. Então, a gente pegava sentimento, a gente agrupava informações, temas e etc. Só que esses modelos, né, claramente não tinham contexto, né? Ele não pegava ironia, ele não pegava diversas nuances ali que a gente tinha nos textos de internet, né? Que a gente tem até hoje, né? O brasileiro é muito bom em escrever de uma maneira irônica, né? Aí a gente deu um passo lá para 2014, mais ou menos, para machine learning mesmo, né? Que seriam os algoritmos mais de realmente IA, né? De aprendizado de máquina, né? Só que aí tem um grande diferencial é que a gente tem que treinar esses modelos, né? E na época, né, a gente trabalhando com redes sociais, os modelos que a gente tinha, o conjunto de dados que a gente tinha para treinar modelos, era todo baseado em livros, em coisas mais formais, e não funcionava com a linguagem da internet. Então a gente tinha que curar, né, pegar dados do que a gente tinha monitorado, pegar dados que não tinham viés, dados que eram representativos o suficiente para treinar um modelo, e aquele modelo ele só era capaz de fazer uma coisa. Então a gente treinava ele para fazer sentimentalização. Então ele conseguia, a partir de um texto, por exemplo, eu adoro o Itaú, SQN. A gente tinha que treinar o modelo para ele aprender que isso aí era negativo, né? Só que eventualmente coisas novas que surgiam, assuntos novos ou alguma artimanha ali que às vezes as pessoas usavam na maneira de conversar na internet, fazia o modelo falhar. Então, assim, melhorou, né, o que a gente tinha antes, mas ainda era custoso para treinar. Eu lembro que o pessoal até brincava, sempre que eu estava treinando modelo, todo mundo sabia que eu estava treinando modelo de A, porque meu computador começava a fazer o barulho da ventoinha, né, do cooler, porque era um negócio extremamente pesado. E daí o pessoal falava, ó, ou tá chovendo ou o Ivan começou a treinar o modelo, né? Então, o processamento para você fazer isso era muito custoso, você tinha que ter um monte de dados e mesmo assim o resultado não era tão bom, tá? Posteriormente, né, e assim, como os clientes tinham necessidades diferentes e a gente treinava um modelo genérico, eu não podia treinar um modelo que falava a Avon é maravilhosa e dá positivo, porque senão tem um concorrente da Avon, se der positivo para ele, não é falar bem do concorrente seria negativo, dependendo do contexto. Então tinha todo um monte de coisas que a gente tinha que se preocupar, né? E posteriormente, novos modelos surgiram, como o BERT, que eles entendiam contexto. Então, ao invés de pegar palavras-chave, entender as coisas assim muito separadas, ele já conseguia entender melhor o contexto. Aí melhorou bem o entendimento, né? Já era capaz até de pegar uma ironia aqui, outra ali, entender às vezes quando uma determinada palavra está associada a um termo que foi citado anteriormente. Porque às vezes você pode ter uma frase complexa, o Itaú é muito bom, mas a Caixa é melhor, sei lá.
Então, assim, ele conseguia entender que as palavras estavam associadas a determinadas outras palavras, né? Só que também ele só fazia uma coisa. Você treinava ele para fazer sentimentalização, ele ou extrair temas, né? Ah, tá falando bem do atendimento, tá falando mal do atendimento. Só que esses modelos eram muito caros. E como no VTracker, né, no caso aí de social listening em geral, né, e no VTracker, a gente processava um volume de dados muito grande diariamente, os modelos não podiam demorar muito e nem ser muito custosos para extrair a sentimentalização. E no caso do BERT era muito caro para treinar e muito caro para rodar, né? Então, diria que essa solução ainda não era ideal, né? Aí, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, surgiram as LLMs, né? Os modelos lá, ChatGPT e etc, né? Esses caras trouxeram uma revolução absurda, real mesmo, né? Porque antes a gente tinha que treinar modelo, a gente tinha que preocupar com um monte de coisa. Esses modelos, eles são treinados numa quantidade massiva de dados, absurdamente grande, e você não tem necessidade de treinar eles. Então eles já são treinados num volume absurdo de dados, e o mais legal é que eles não fazem uma coisa só, eles fazem N coisas. Então isso que a gente vai ver aqui que é muito legal. Você pode instruir o modelo a dar sentimentalização, você pode instruir o modelo a extrair as marcas que estão sendo citadas, a sentimentalização para cada marca. Você pode instruir o modelo para fazer o que você quiser praticamente, e eles são muito competentes. Então, novos assuntos eles entendem, eles compreendem o contexto, eles têm uma habilidade muito grande com a linguagem internetês, né? Então ficou muito, muito fácil. E não é caro, né? Você consegue rodar uma sentimentalização com alguns centavos de dólares, ou às vezes até décimos centésimos de dólar para fazer uma atividade que antes era extremamente cara, né? Então, digamos que hoje em dia qualquer pessoa, né, já pode usar uma IA dessa, né, uma LLM via Gemini do Google, ou GPT da OpenAI, ou até as abertas, né, que nem o Llama, né, do Meta, né, da empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp. E mais legal ainda, se juntou a ferramentas que facilitam a integração das LLMs, que são as ferramentas low code ou no code, que o Gabriel vai falar já já. Então, assim, antes, né, a gente partia por aquela coisa bem arcaica, que não entendia as coisas, depois começamos a entender melhor. Agora, o salto é absurdo, porque as IAs são capazes de fazer um monte de coisa diferente, de acordo com a sua necessidade, e entender com uma qualidade realmente muito grande que não existia nem perto, mesmo modelos dedicados a extrair sentimentalização, às vezes ainda perdem desses modelos que já vêm prontos, porque a capacidade deles de entender as nuances é muito grande. Então é isso, é muito mais do que hype, tá? Ele é capaz de analisar, extrair insights, eles fazem muita coisa que o Gabriel vai mostrar agora para vocês, tá? Aí, pessoal, quem tiver dúvidas também ao longo da apresentação, pode ir jogando no chat aqui. A gente tem a Júlia aqui que está me ajudando a coletar as perguntas e no final a gente vai responder, tá bom? Gabi, toca aí. Valeu, Ivan. Não, então, agora eu vou mostrar um pouco da parte prática. É isso. A gente tem uma história, mas mesmo quando chega ali no final, a gente ainda fala, tá, mas hoje você vai procurar coisas, você fala, roda onde? O que que tem? O que que roda? É o Gemini? É o ChatGPT? São milhares de opções. Você acaba que você fica perdido no que você vai usar. E aí, de um tempo para cá, até uma história legal contextualizar, a gente estava com um cliente no Vetrac que eu estava estudando muito essa parte de automação, porque hoje essas ferramentas de automação, elas ganharam muito poder. Então, assim, o que eu queria deixar mais aqui gravado nessa apresentação com vocês é o poder que a IA trouxe para essas ferramentas de automação. Então, antes a gente tinha ferramentas de automação. O que são essas ferramentas de automações? Muita gente aqui usa o Zapier, cada um fala de um jeito, o Make, o N8N, que é o que eu vou falar. Então, assim, a gente sempre teve essas ferramentas de automação. O que elas fazem? Elas conectam diversas APIs, você monta seus fluxos e ela vai seguindo um fluxo de trabalho. Então, você consegue automatizar determinadas tarefas repetitivas. Eu quero pegar lá no HubSpot, falar com o meu Slack, mandar uma mensagem no WhatsApp. Você sempre fez, você conseguia fazer isso.
Só que com o uso da inteligência artificial, você turbinou de uma forma absurda essas ferramentas. Então, antes eu tinha um mecanismo de automação que eu conseguia automatizar os meus processos. Quando eu coloco a IA neles, ele ganha um poder absurdo, porque ele começa a ter uma inteligência, ele toma decisões sozinho. Então, eu posso criar um fluxo onde ele vai para o lado A, para o lado B, para o lado C, quem vai decidir é a IA. Então, assim, a gente sai daquele modelo tradicional de ter que programar tudo. Hoje, às vezes, eu entro alguns chatbots ainda fica aquela parte 1 para não sei o que, 2 para o quê. Aí esse João acessei o que ele falou, sim ou não. Aí eu escrevi sim maiúsculo, ele perguntou, não, é sim ou não. Então eu tinha que colocar só o S maiúsculo. Então assim, caramba, ele não conseguiu interpretar. Por quê? É um mecanismo de automação mais simples. Então hoje, com a IA, a gente turbina esse nosso mecanismo. Mas como que começou isso? Foi engraçado, porque eu estava trabalhando na parte de automação e um cliente nosso precisava fazer um trabalho ali, pegando os dados da nossa plataforma, que ele tinha lá um volume de dados funcionantes, ele queria sentimentalizar isso. E aí a gente fez todo um modelo ali junto com ele de automatizar isso dentro do N8N. Então, hoje a gente usa muito aqui internamente na nossa empresa, e eu aconselho a todos que estão aqui nessa palestra a conhecer o N8N. Pode instalar dentro do seu servidor, enfim, é uma plataforma muito boa. Mas o que é o N8N? Vou falar um pouquinho dele. Então, ele é uma ferramenta de automação de fluxo, tá? O que é automatizar fluxo? É o workflow. Então, é um começo, meio e fim. Então, você vai colocar as funcionalidades, então você vai colocando as suas caixinhas das etapas. Quando você dá um play, ele vai percorrer toda essa etapa. E não é só quando você dá um play, você pode falar para ele rodar todo dia às 8 da manhã, todo dia às 10 da manhã. Então, assim, ele vai ficar rodando lá de maneira totalmente automática. E quais as vantagens dessas ferramentas de automação? Primeiro é ser low code ou no code, né? Tem gente que fala que é low, tem gente que fala que é no, mas enfim, ela não requer um conhecimento de programação. Até tem um case bem bacana que a gente tem aqui. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Alex, que ele faz a parte do atendimento nosso. Ele não é dev, ele não é desenvolvedor. Ele aprendeu N8N sozinho, fez toda a integração. Hoje ele conecta na nossa vida, na nossa ferramenta, ele coleta dados, ele extrai, ele coloca inteligência, ou seja, uma pessoa que não era dev, se você vê o que ela está entregando com o uso de uma ferramenta dessa, é absurdo. Então, assim, são coisas que um dev levaria meses para desenvolver, semanas para desenvolver, a pessoa faz lá alguns dias, e sem ter o conhecimento de desenvolvimento, sem ter o conhecimento avançado de IA. Então, o legal é isso, é você juntar a automação, juntar uma ferramenta low-code, colocar uma inteligência nela, ou seja, você vai ter um poder absurdo, absurdo, e de uma maneira muito mais simples, tá? Então, com essas ferramentas, aqui é mais da descrever da ferramenta, você ganha muita velocidade, escalabilidade, então você precisou de mais servidores, você joga. E o que é legal é isso, ela permite você conectar várias outras APIs. Então, eu posso pegar um dado lá do meu HubSpot, conectar com o meu Slack, rodar uma IA para interpretar esse dado e me dar um resultado final. Então, você coloca ali todas as suas caixinhas, elas já vêm prontas. Então, quando eu estou ali dentro do N8N, aqui quem quiser n8n.io, o site para entrar, para dar uma olhada na ferramenta, você vai ver que você já tem lá todas as conexões. Quando você entrar na ferramenta e colocar aplicativo, ela já tem conexão com o Google, ela já lê Excel, ela já manda e-mail, ela já lê e-mail, ela fala com o Slack, ela fala com o WhatsApp. Por exemplo, a gente implementou a API oficial do WhatsApp 100% no N8N. Então, poxa, para eu desenvolver isso, pegar um desenvolvedor para fazer toda essa conexão, ele ia levar muito tempo. No N8N eu arrasto uma caixinha. Então, o que isso é legal para o público aqui? Pô, a agência menor, que não tem condição de ter um desenvolvedor, não tem uma equipe muito grande, não tem o conhecimento, não tem expertise. Poxa, se você usar uma ferramenta dessa, você vai ter muito poder. Então, assim, você pequeno vai conseguir competir com os grandes de igual para igual, de igual para igual. Então, a ideia que eu quero é deixar claro essa vantagem e o poder que essas ferramentas têm, tá? E uma parte legal, o N8N ele é grátis, ele é open source. Ele tem a opção de você rodar na nuvem, então se você estiver rodando na nuvem do N8N, você vai pagar lá um valor mensal, mas você também pode colocar dentro da sua empresa, você pode rodar no seu micro, então se você quiser, você starta o N8N no seu próprio computador, vai estar rodando, então ele não tem custo para rodar, ele é open source, você consegue colocar ele ali para rodar dentro da sua empresa, tá? Aí você vai criar seus fluxos visuais, ele é flexível, enfim, esse é o conceito ali do N8N. Pode tocar, Cris. Então, alguns exemplos, né? Ah, pô, legal, mas o que eu consigo fazer no universo social listener, que é o tema aqui dessa apresentação. Então, com o N8N, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem monitoramento de hashtags. Então, para uma agência legal, pô, deixa eu ver quais são as hashtags que estão bombando. Então, ele pode lá, o N8N pode conectar numa API, pode conectar na API do VTracker, baixar todas as hashtags, pode conectar em qualquer outra API, baixar essas hashtags, fazer uma análise de sentimento, enviar isso no seu WhatsApp. Então, todo esse fluxo que você fala, poxa, como que eu iria programar isso? Você vai conseguir programar com uma ferramenta dessa.
Você pode gerar relatórios automáticos com inteligência artificial, então você pode pegar os dados, você vai colocar uma caixinha ali no E2N, que é uma inteligência artificial, vai programar o prompt e vai sair um resultado ali desses dados. Então, olha que bacana, eu consigo pegar o volume de dados, trabalhar e jogar. Ah, mas isso eu faço no chat GPT. Mas é diferente. Aqui você vai conseguir automatizar, você vai conseguir fazer isso virar um processo, você vai fazer uma rotina. Eu quero que isso rode todo dia às 8 da manhã. Eu quero que ele automaticamente pegue o dado no portal, no site A, leia meu e-mail, leia meu WhatsApp, enfim, você consegue programar para que ele faça de maneira automatizada todo esse processo. E outro ponto diferente, quando você está ali no chat GPT, direto ali no prompt, você manda um volume de dados grande, ele não atende, ele não consegue responder. Quando eu estou acessando através de uma API dessa, ele vai entender, então ele consegue interpretar um volume de dados muito maior. Você consegue, através de uma ferramenta dessa, fazer tratamento nesses dados de forma que o chat GPT vai entender, ou o OpenAI, enfim, Gemini, qualquer uma dessas LLMs, ela vai conseguir interpretar esses dados de uma maneira muito mais inteligente, tá? Então, quando você joga para uma ferramenta dessa, você vai ter todo esse poder. Então, pode gerar relatório, fazer a parte de automação de engajamento, eu posso conectar na API, o que veio de marketing, eu direciono no e-mail para o grupo de marketing, direciono para o grupo de suporte, eu posso, inclusive, programar postagens, por exemplo, a gente tem algum, até se você entrar no N8N, vocês vão ver que tem um case que eu acho bem legal, ele já vem pronto um template, isso é muito legal também, tem uma comunidade muito grande, tem vários templates prontos de automações, um deles que eu gosto muito, você coloca lá no Excel da vida quais são as páginas que você gosta de seguir, né, quem são os seus influenciadores, e aí a IA vai lá automaticamente, vai pegar a postagem desse pessoal, vai gerar uma versão em cima desse conteúdo que foi postado, para você postar no seu Instagram, no seu LinkedIn, enfim, nas suas redes sociais. Então você consegue até automatizar todo esse processo seu de marketing, tá? E aí ele faz a integração com o calendário, enfim, criar chatbots, tá? Isso aqui é fenomenal, tá? Então às vezes você tem lá, você é uma agência, o cliente fala, pô, eu queria botar um chatbot ali na minha página, eu queria ter um atendimento. Hoje, você cria de maneira absurdamente simples, são 3, 4 caixinhas que você vai jogar na sua tela, você consegue subir um chatbot ali usando inteligência artificial. E não vai ser aquele que se você escrever sim minúsculo, ele vai achar que você não respondeu sim ou não. Então, assim, ele vai ter um grau de inteligência. Inclusive, uma coisa bem legal é a parte do RAG. Você consegue subir documentos teu, você consegue colocar conteúdos para adicionar informação e quando você perguntar para essa inteligência artificial, ela vai ler os seus documentos, ela vai ler aquela informação e vai responder baseado nos seus dados. Então, você vai meio que treinar ali, o Ivan pode falar mais tecnicamente, meio que treinar com os seus dados também. Então, você vai ter todo aquele contexto, toda aquela inteligência que você tem, mas você vai ter os seus dados. Então, essa IA ela vai buscar nos seus dados para dar aquela resposta. Até a gente fez alguns cases aqui bem legais aqui na empresa, onde a gente subiu lá toda a documentação da nossa ferramenta e eu fazia a pergunta, o VTracker coleta mensagem pública no Facebook? Ele, sim, não. Então, assim, coisas que até para a gente é difícil de responder, porque são várias particularidades. Então, quando a gente subiu esses documentos, ela conseguia responder de uma maneira muito mais simples. Tá ok? Então, aqui é um exemplo de um fluxo. Então, o que é ali um fluxo? Como que funciona? Como que eu monto? O que é o tal do low code, no code? Olha que bacana, isso aqui é real. Então, aqui é um print screen, né, de dentro ele deu N8N. Então, aqui o meu fluxo, ele sempre vai ter um começo e um fim. Então, ele é um fluxo, né, ele vai seguir ali. Aqui ele está para eu clicar, mas eu poderia automatizá-lo para ele rodar todo dia às 8 da manhã, todo dia às 9. Ou ele roda se por acaso aparecer algum documento dentro do meu Google Drive. Então, assim, ele tem milhares de opções. Chegou uma mensagem no WhatsApp, ele dispara o fluxo. Caiu um novo documento lá no meu Google Drive, ele dispara. Chegou uma nova venda no meu HubSpot, caiu uma coisa no Slack, então eu posso automatizar quem é o motor que vai disparar o meu fluxo. Mas no caso desse aqui, o que ele faz? Ele vai lá na API do VTracker, poderia ser qualquer API de social listening, poderia estar pegando esse dado em qualquer lugar, mas ele vai trazer todos esses dados, ele vai fazer um tratamento nos dados, vai fazer um loop aqui em todos esses dados e vai fazer uma classificação. Esse exemplo aqui, o que ele é? É o exemplo que eu falei que teve aquele nosso cliente que pediu, que era o primeiro exemplo onde a gente falou, poxa, isso aqui tem muito poder. Quando a gente foi resolver ali a dor dele, o problema dele, eu falei, nossa, peraí, isso aqui tem um potencial muito grande. Então, eu consigo pegar lá todas as ocorrências que estavam no VTracker, jogar no chat GPT, pedir para ele fazer toda a sentimentalização, e aí ele vai jogar tudo isso no arquivo. Então, eu colocaria a postagem e qual foi o sentimento, a postagem e qual foi o sentimento. E o que é legal, aqui nesse prompt aqui, onde ele vai classificar, chamando a OpenAI, você vai descrever o que você quer. E aí entra uma parte muito importante que o Ivan falou, que é a parte do contexto. Então, eu vou explicar para ela, por exemplo, eu sou a marca A,
eu sou a marca B, eu sou a marca C. Então, ele vai entender o contexto. Então, digamos que eu sou a Natura, sou a Boticário, sou uma dessas marcas e a pessoa postou falando bem do meu concorrente. Ele vai entender que aquilo não é positivo para mim, que aquilo é negativo, que ele está falando bem do meu concorrente. Então, toda essa parte de contextualização, você também vai conseguir fazer ali dentro do seu fluxo. Só adicionar, Gabriel, uma coisa. O interessante é que, assim, antes, para a gente fazer essas coisas, né, a gente teria que programar, né? Então, escrever um código em linguagens e trabalhar com conectar em API, todo aquele trabalho que o desenvolvedor faz, né? E com o N8N, né, com essa evolução também com as IAs, hoje você vai falar em português, né, que é o seu prompt que vai lá para LLM, né, ou para IA, e você vai explicar em texto. Você pode escrever em português o que você precisa que ela faça e ela vai fazer. Muito, na maioria das vezes, muito bem. Então, ao invés de escrever código, você escreve o que você precisa em português. Então, essa é uma grande evolução, né? Por isso que você não precisa ser desenvolvedor, né? O desenvolvedor pega as ideias, transforma em código. Aí você vai só colocar as ideias e a IA vai transformar vai executar mesmo o que você precisa. E nesse caso da construção do fluxo também, né? Antes você teria que programar esse fluxo, né? Ligar uma coisa a outra, quando tiver aqui vai para lá e etc, tudo programando. Com N8N não, você faz isso visualmente. Então, isso fez com que traduzir as ideias, ao invés de passar por uma linguagem, por uma coisa lá bem mais baixo nível, né? Ficou super alto nível. É praticamente como se você estivesse desenhando a sua ideia em algum lugar, né? Você pega uma caixinha, isso aqui liga com isso, aí você detalha dentro das caixinhas, né? O que você efetivamente precisa fazer, sem precisar efetivamente ficar codando, né? Escrevendo código. A maioria das vezes você vai usar isso com interface gráfica, né? Clica e adiciona algumas coisas de uma maneira muito mais acessível, né? Para pessoas que não são desenvolvedoras, né? Não, é isso. Eu falo até, eu costumo brincar que é meio que brincar de Lego. Então, assim, cara, eu vou construir um carro. Se eu fosse construir um carro e eu não soubesse nada, ia ser difícil. Agora, se eu tenho todas as pecinhas lá no Lego, eu já tenho a rodinha, eu já tenho o banquinho, eu já tenho o volante, eu já tenho o vidro. Eu vou juntar todas as pecinhas lá e vou montar o meu Lego. Eu vou sair com um carrinho bonitinho. Pô, não sei nada de design de carro, mas eu vou conseguir sair com um carrinho legal. A rodinha já tá pronto, o volante tá pronto. Eu não vou precisar até eu não vou precisar reconstruir a roda, né? Então, assim, até brincando aqui. Então, assim, pô, já vai estar tudo pronto. Então, a ideia é isso. Aqui, por exemplo, se você olhar nesse exemplo, ele vai salvar no Excel. Pô, quem aqui é dev sabe, putz, eu vou ter que aprender como que eu conecto no Excel, como que eu salvo. Aqui não, eu joguei uma caixinha do Excel ali, vou falar qual é a planilha, qual é a sheet que eu vou jogar, quais são os campos, mapeio, pronto, tá pronto. Então, assim, é muito rápido. Então, isso vai dar muito poder. A ideia aqui é isso. Isso dá muito poder para as agências, dá muito poder para quem quiser trabalhar com essa informação. Pode trocar a câmera. Aqui um outro case, esse aqui ele é, inclusive todos esses cases, tá, pessoal? Depois quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente que a gente já manda esse fluxo, que isso também é muito legal do N8N. Eu exporto o arquivo, você vai importar na sua ferramenta, já vai dar play, ele vai rodar. Mas olha só que legal esse case. Esse case aqui a gente fez uma integração do N8N com o Google Trends. Por que com o Google Trends? Porque a gente vê muito cliente que fica pedindo, eu queria saber o Google Trends, eu quero saber o que estão falando, o que eu posso fazer com esses dados. Então olha que bacana. É um fluxo que ele vai lá, vai chamar um HTTP, né, vai chamar a API do Google, então ele vai fazer um GET lá no Google, que é outra coisa, por exemplo, como que eu chego lá no Google? Você vai jogar aqui. Então, vai fazer um tratamento de dados, vai percorrer todos esses dados, vai gerar uma inteligência. Olha aqui o fluxo, como ele funciona, que bonito. Toda vez que eu vou no Google Trends, ele vai me trazer lá os trends, tudo bonitinho, e ele me traz sempre 3 links daqueles trends. Então, o trends é sobre o N8N. Então, ele vai trazer os 3 links mais usados ali no N8N. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um fluxo da IA, então eu coloquei aqui uma caixinha da IA, então isso que é legal. Onde que a IA entra? É uma caixinha dessa aqui, ó. Essa caixinha aqui já é a IA. Poderia conectar no DeepSeek, no Gemini, enfim, eu conecto no que eu quero. Isso também é legal. Eu troco a IA ali, eu troco quem eu quero usar o provedor de maneira clicando, né? Então eu pedi para ela, ó, vai lá, pega esse link, pega esses dados, entra nessas páginas, entra em todos esses links que ele deu de cada uma das trends, gera um resumo de todo esse conteúdo para mim. Então, olha que bacana. Então, a própria IA foi lá, eu dei os links de todas as postagens, né, que são os trends, ela analisou e me trouxe, por exemplo,
filme da Globo, domingo maior. Ela entrou nos links que tinha e gerou um resumo. Os 3 links, porque tinham 3 links, né, do programa do Domingo Maior, exibido na TV Globo, apresenta filme e tal. Então, olha que legal. Então, ele me trouxe o Trends, gerou um resumo, ou seja, ele foi lá, acessou os links, viu as páginas, gerou um resumo de maneira totalmente automatizada e me devolve um resultado desse aqui, um JSON desse. E aí, pô, mas o que eu faço com isso? Milhares de possibilidades, milhares. Eu poderia gerar próprio conteúdo, então às vezes eu tenho um blog, tenho um portal, enfim, eu gosto de ficar gerando conteúdos, então eu poderia ficar pegando tudo que é trend, gerar conteúdo. Eu poderia criar uma camada aqui para um cliente meu da seguinte forma. Eu falo, ó, esses são os meus clientes, ó, teria uma lista lá de todos os meus clientes, se por acaso eles forem citados no Trends, me mande um e-mail, me mande um WhatsApp, faça uma ação. Então olha que legal, daqui eu consigo criar várias outras soluções usando o que eu já tenho. Então eu colocaria novas caixinhas aqui de tomadas de decisão. Mas onde que está a beleza de tudo isso? Nessa caixinha aqui, ó, que é a inteligência. Então aqui eu coloco a IA. Então aqui eu falo, faz isso, faz aquilo, faz o outro. Então ele vai tomar decisões, ele vai fazer análise daquela informação da maneira que eu quiser, ok? Só adicionando aí, uma coisa assim legal, né, é que você tem esse fluxo, você pode reutilizar esse fluxo em outras coisas. Então você tem um fluxo que pega do Google Trends. Se você quer usar esse fluxo para mandar para o WhatsApp, você pode usar. Se você quiser pegar esse fluxo, reutilizar num fluxo maior que junta os dados do VTracker com os dados do Google Trends e fala, cara, o que que é uma trend geral que está acontecendo, você reutiliza esse fluxo, né? Então, assim, você faz um fluxo, é como o Gabriel estava falando, uma pecinha de Lego, né? Que você depois pode utilizar para diversos outros fins, né? Então é bem legal. Boa. Aqui um outro exemplo, tá? Que eu montei aqui. Então, o que acontece? Olha que legal. Um outro fluxo, ele vai lá, coloquei um formulário, eu vou fazer o scrapping de uma página, na verdade ele vai entrar naquela página, vai ler a página, e aí aqui até o exemplo do prompt. Olha que bacana, eu criei um prompt para ele fazer uma análise de landing pages. Então, assim, para uma agência, pô, eu quero analisar a página que eu estou fazendo para o meu cliente, eu quero ver o resultado, eu quero testar uma página, eu quero fazer uma coisa. Eu joguei simplesmente aqui um nó do N8N, aonde ele vai fazer uma análise. Está aqui o exemplo do prompt. Então, você é um especialista em otimização de taxa de conversão, que vai ajudar fundadores de empresas, CMO, a monitorar suas landing pages, enfim. Passei todo um prompt ali do que ele deve analisar a página. Então, olha que legal. Vou colocar o URL da página, a IA vai entrar, vai fazer a análise e vai me gerar um relatório completíssimo sobre essa página. Inclusive, aqui eu vou fazer uma observação. Eu ia até mostrar o próximo PowerPoint, mas eu fui bloqueado, que a gente rodou na nossa própria página do VTracker. E assim, o que é o conceito do roast ali? Tinha aquele programa da Multishow, acho que chamava queimada, né? Fritada. Então, assim, você vai fritar a pessoa, mas de uma maneira descontraída, sem ser agressivo, mas como se fosse um tom de piada, sarcasmo, enfim, você vai juntar todo esse conteúdo. Então, ele faz a análise da página, chega a ser, é fenomenal a análise da página, é fenomenal. Eu li a análise que ele fez do VTracker da nossa página e eu dava risada. Tanto que, assim, eu fui até proibido de colocar análise aqui, porque me falaram que não seria legal, mas, assim, eu aconselho que todo mundo depois pegue esse script, coloque na página de vocês, é muito bacana a análise que ele faz. Então, esse tipo de coisa. Poxa, hoje para eu fazer uma análise de uma página de uma maneira automatizada, daria trabalho. Cara, eu crio um script desse aqui, e outra, esse script ele vai ficar quando você sobe no N8N, você pode acessar pela URL. Então, ele vai ter uma URL aberta, você vai abrir, ele vai abrir o formulário, você digita a página, salva, ele te dá o relatório. Poderia mandar o relatório no WhatsApp, por e-mail, enfim, seria mais pecinhas de Lego que eu poderia ir conectando aqui no finalzinho. Mas aqui é um exemplo também de mostrar uma coisa que você pode fazer. Inclusive, quando você quer montar um chatbot, né, para interagir com a sua página, são mais ou menos essas mesmas etapas. A única diferença é que no lugar aqui dessa caixinha aqui de ir lá na página da internet, eu vou colocar um chat. E eu arrasto uma caixinha de chat, só isso. Ele já vai abrir um prompt e aqui ele vai ler o meu prompt para eu interagir com a pessoa. Então já ficaria também todo pronto um chat ali de atendimento. Aí, agora trazendo um pouquinho aqui para o nosso universo, poxa, isso é tudo legal, mas um outro exemplo muito prático que eu queria trazer, por exemplo, hoje a gente desenvolveu aqui na VTracker uma plataforma, né, uma solução de inteligência artificial, que nós vamos usar mais ou menos tudo isso que a gente falou. Obviamente, a gente usa outras tecnologias, outras ferramentas, mas no geral, o que a gente faz? A gente tem toda uma automação de processos, né, de metodologias, onde a gente consegue, de maneira 100% automatizada, gerar um resumo completo do monitoramento dos nossos clientes. E melhor, a gente manda isso tudo no
WhatsApp. Então, olha que bacana, todo o nosso cliente tem lá vários monitoramentos de redes sociais, ele vai receber todo dia, 8 horas da manhã, um resumo completinho do que está acontecendo dentro do monitoramento dele. E aí, o que é legal? A gente juntou toda a parte de automação com a parte de inteligência, com a parte dos dados que a gente já tem na nossa ferramenta, poderia ser qualquer outra ferramenta, e aí que a brincadeira fica legal. Então, toda essa parte de análise de sentimentos, que o Ivo falou que antes era complexo, que a gente não conseguia acertar, hoje a gente tem uma assertividade absurda. Classificação de temas, detecção de marcas, pessoas, poxa, a gente faz uma análise, ele já traz lá todas as marcas, quais foram as marcas citadas, se elas foram positivas, se elas foram negativas, se elas foram neutras. Ele gera uma matriz SWOT comparando com todos os concorrentes, então ele vai trazer a marca A, B, C, e a parte do contexto, que o Ivo falou lá que o Bert trouxe esse conceito de contexto, isso é fundamental para uma análise, porque ele vai entender quem é a sua marca, ele vai saber quando ele vai fazer a parte de sentimentalização, quem é a sua marca, quem são seus concorrentes, então ele vai entregar um relatório, assim, eu sinceramente, às vezes eu assusto quando eu vejo o relatório e falo, caramba, como foi bem feito esse relatório, é um relatório muito bacana, você navega nele ali, você vê os dados, você chega a se assustar com a qualidade dos dados, tá? Então, vocês, qualquer pessoa hoje, usando essas ferramentas, pegando ali o N8N, pegando esses conceitos que a gente falou da IA, você também consegue fazer toda essa parte de automação, tá? Ô Camila, como é que eu não sei se eu compartilho aqui, mostro a parte do Temos 3 minutinhos tá. antes 3? Tá. Antes de a gente abrir para as perguntas. Acho que dá tempo, tá. Sim. Então, só para fechar, esse aqui é o modelo de um resumo. Eu queria pedir para que todo mundo aqui, quem quiser, né, na verdade, ô Camis, volta lá só para escanear o QR Code. Aqui tem o QR Code, que ele vai dar acesso a esse resumo. Então, assim, olha que bacana, para ver o nível que a gente consegue chegar hoje com a inteligência artificial, tá? Então, é legal, escaneei aqui, só de curiosidade, que é um resumo que a gente tinha ali no VTracker da Natura e pediu para ele fazer uma análise considerando a visão da marca, como se o cliente fosse a Natura. Então, ele vai entender todos os concorrentes, enfim. Isso aqui é muito legal. Escanei, dei uma olhada no relatório para ver o nível que a gente chega com a IA, tá ok? Então, assim, o tempo acho que está acabando, vamos abrir para perguntas, né? Pode mostrar um minutinho, se você quiser mostrar o resumo, acho que está tudo bem, tá? Depois a gente vem para as perguntas. Eu vou abrir aqui rapidinho. Então, apareceu aí para vocês? Sim. Então, aqui é o resumo. Então, você vai receber lá o resumo do seu monitoramento, o intervalo de data, qual foi o volume de dados analisado. E aqui, só de novo, tudo gerado 100% pela inteligência artificial. Então, o resumo do conteúdo postado, o conteúdo analisado apresenta uma variedade relacionada à marca Natura, então ele já trouxe falou que tinha promoções, eventos. Olha só que legal, um tema viral, de alta repercussão, foi a discussão sobre cheiro no lençol. Então, olha que bacana, ele conseguiu entender que um determinado conteúdo foi viral, ele já viu que tinha um volume muito grande, já trouxe que ele foi um conteúdo viral. Programas de trainee, aí ele já, olha que bacana, concorrentes como Boticário, Avon e outros, então ele já entende esse contexto de quem são os concorrentes, já fala que eles foram citados, ele já traz aí lá a nuvem de palavras, nuvem de hashtags, os principais temas discutidos, comparação com a concorrência, diversidade, por exemplo, críticas e reclamação, ele viu, reclamações sobre atrasos de entrega, especialmente no México, olha que legal, então ele já foi lá, poxa, aqui já é um insight, o pessoal está reclamando no atraso na entrega, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, assim, ele já gera alerta, já vai fazer toda essa parte em cima dos dados, né? Vai trazer as postagens, as marcas citadas, ele já identifica todas as marcas que foram citadas. Isso aqui, o Ivan lembra muito bem, era absurdamente complexo você fazer isso antigamente, absurdamente complexo. Então, ele vai trazer a marca, ele já faz toda uma interpretação do contexto dessa marca dentro do conteúdo. Então, ele vai falar a marca principal do conteúdo, que foi citada e tal, Boticário, concorrente citado em comparação de mercado, destacada qualidade e preferência no consumidor. Opa, já é uma ameaça, tá vendo? Ele já traz aqui, é uma ameaça competitiva para a Natura. Então, ele vai trazer tudo ali o que ele entendeu, né, das marcas, como que tá, quem foram as personalidades citadas, ele traz o contexto dela. Ela foi citada, esse cara que foi citada, o Ítalo, era um surfista brasileiro, né, vem de presença em eventos, então ele vai trazer onde cada uma dessas pessoas foram citadas, né? Ele vai trazer toda a parte de tagueamento também, que você tem dentro do seu monitoramento, as postagens com mais interação, divisão por rede, aqui é divisão por sentimento, uma parte muito legal, ele já está falando, ele levou em relação apenas à marca analisada. Então, se a pessoa postou falando mal de uma outra marca, ele não vai contabilizar, tá? Então ele vai contabilizar aqui.
E só para fechar aqui, ele vai fazer uma análise geral, né? Falando de como está o sentimento, fatores que influenciaram esse sentimento. Por exemplo, ele já fala aqui que tem uma parte muito negativa por reclamação na embalagem. Olha isso, o pessoal reclamando da embalagem, atraso logístico, vai trazer pontos de atenção. Ele monta até uma matriz SWOT falando dos pontos fracos, né, as fraquezas, oportunidades, ameaças, enfim. Uma análise bem completa ali. Quem quiser depois pode visualizar melhor ali que a gente colocou o QR Code ali para poder fazer essa análise, tá bom? Perfeito, como a gente está com o tempo curto aqui, eu vou parar. Muito obrigada, Gabriel. Aí eu vou começar com as perguntas, então, tá, pessoal? Vou começar com a Renata Lemes. Como vocês lidam com as mudanças constantes que acontecem nas mídias sociais, como a questão da API, por exemplo? Não, isso aí é um problema sério. Então, assim, na verdade, esse problema das APIs, assim, envolve todo mundo, né? A gente toda hora é isso. E muitas vezes até a gente é pego de surpresa, né? A API vai lá, muda, a gente vai olhar, tá dando pau, tá dando algum problema, vai ver porque a API mudou alguma regra. Então, assim, é um problema constante. A gente fica ali 24 por 7, né? Olhando essas mudanças de API para tentar consertar isso. Então, assim, não tem muito o que fazer. É acompanhar as donas, né, das APIs, ver se eles vão ter alguma mudança programada e correr atrás. Não tem muito o que fazer, é adaptar e corrigir. Aí Dani perguntou sobre a API também, né? Se o VTracker consegue coletar collabs, dados de collabs, comentários, Instagram, LinkedIn, TikTok, essas coisas. E aí ele ou ela, Dani, não sei, desculpe, percebo que outras ferramentas têm essa dificuldade. Normalmente mencionam que é a limitação da API. Geralmente é. Exato, exatamente. Então, assim, Dani, é um problema sério isso, tá? Assim, infelizmente, as APIs limitam, bloqueiam a gente. Até a gente fica até triste como ferramenta, porque muitas vezes o cliente, pô, mas vocês não têm isso, a gente, pô, mas é uma limitação da API. E às vezes até algumas outras ferramentas pegam esse dado de uma maneira não legalizada, e a gente sempre gosta de seguir oficialmente, então, assim, até por proteção para os nossos clientes, a gente segue todas as regras e políticas da API. Então, assim, infelizmente, acontece de não pegar um determinado conteúdo, um outro tipo de conteúdo não é possível. Mas depois, quem quiser saber até tudo que a ferramenta coleta, a gente tem um blog, se alguém puder colar o link aqui do nosso blog, Sim. A gente escreve todas as funcionalidades. Inclusive, essa era uma que eu fiz o treinamento da inteligência artificial para ajudar a responder isso, porque você me perguntou, vou ser bem sincero, tá? Várias vezes eu nem sei mais o que coleta e o que não coleta, porque muda tanto, a API troca, às vezes coleta isso, não coleta isso. Eu mesmo vou na minha colinha nesse modelo que eu montei ali no meu fluxo no N8N, onde eu pergunto para ele me ajudar a responder se coleta ou não determinada informação, porque as redes mudam toda hora, uma hora pode, depois não pode, enfim. Sim, perfeito. Esse link mesmo que a gente tem aqui, que a gente colou, tem todas as especificações. Obrigado, e esse link, gente, a gente muda praticamente todo dia ele, porque cada dia é uma novidade, cada hora é um ponto, assim. A gente, por exemplo, a gente acabou de liberar, só até para contextualizar, a gente está liberando hoje, né? Vou fazer um spoiler aqui, a gente está liberando hoje a parte de coletas de mensagens, né, de DM do TikTok, que é uma funcionalidade que nenhuma ferramenta nacional, nenhuma ferramenta brasileira tem. Então, assim, a gente agora já vai ter que correr lá e atualizar o material. Que se eu perguntar para ele hoje, perguntar na IA, entrar no blog, vocês coletam mensagens, DM no TikTok? Vai falar, não, mas, pô, a gente já coleta, então, assim, até a novidade. Então é isso, até para responder todas as perguntas. A gente vive correndo atrás das APIs. Então, assim, eles conseguimos, graças a Deus, uma liberação ali para ter esse tipo de informação também, esse tipo de dado. Exato, e o oposto também acontece. Esses dias a gente recebeu uma notícia do Mercado Livre que antes a gente coletava alguns dados e agora não pode mais. E assim, apenas um e-mail, assim, como eu brinco muito, em um tweet eles mandaram essa informação e a gente teve que sinalizar para todos os clientes e tudo que isso não é algo que a gente possa fazer algo a respeito, né? A gente só, infelizmente, vai ter que descontinuar mesmo esse tipo de coleta. Bom, vamos para o Adriano. Adriano gostaria muito de saber mais sobre esse fluxo de Google Trends no N8N. Depois até a gente pode passar para vocês esses prompts que a gente mostrou hoje, né? Eu não sei se a Su autoriza a gente mandar a apresentação em si, mas de qualquer forma a gente pode passar também os prompts certinho para vocês poderem usar. Não, fique à vontade, assim, qualquer
Obrigada, Su. Tá? Eu não sei se a gente disponibiliza esses prontos, mas assim, quem quiser qualquer informação da apresentação, inclusive assim, estou deixando aqui meu canal aberto também, quem quiser pode me chamar direto ali na mensagem, falar comigo, tá com alguma dúvida do N8N, alguma dúvida de fiquem totalmente à vontade para conversar com a gente, tá? Mas assim, explorando um pouquinho mais, o que a gente tem ali é isso, a gente vai no Google Trends, pega os trends, usa IA para resumir tudo que foi trend em todas as páginas e gerar um resumaço. Aí ali, o que você vai fazer com essa informação, o céu é o limite. Então você vai colocando mais pecinhas de Lego ali, disparando outros fluxos da maneira que você quiser. Então você já pega esse bloco pronto e já sai ali com a parte pronta para o seu trabalho. Eu estava usando o Lovable para fazer isso, mas pelo que você mostrou aí, é muito mais fácil no Ótimo. N8N. Então, eu não conheço muito essas outras, tá? Mas assim, o pouco que eu mexi com ele no 8N, eu fiquei apaixonado, tá? Então, assim, até o meu objetivo aqui, eu queria deixar todo mundo ciente. Usem, cara, vale a pena. É muito prático, é muito bom. Então, assim, ele vai dar um poder para vocês absurdo. Que é isso? Eu pegando essa automação com o IAIA, poxa, eu tinha lá um estilingue, o negócio virou uma bazuca. Hoje a gente tem uma bazuca na mão para trabalhar. Perfeito. Aí, Ju, essa é a última pergunta, depois você me confirma, tá bom? A Cíntia gostaria de saber sobre os custos para a implementação de uma IA, setup, manutenção. Vocês acham que pequenas empresas, microempreendedor ou mesmo profissionais liberais conseguem assumir o investimento de uma IA no seu negócio? O Ivan pode falar melhor que eu, tá? Eu vou falar por alto. Tudo que a gente tem visto ali hoje, graças a Deus, o custo é baixo. Então, assim, a gente roda ali, a gente pega a API, o volume de dados é baixo. O volume começa a ficar muito caro quando o volume é muito grande, que eu acho que não vai ser o caso aqui, tá? Mas, ô Ivan, você quer complementar? Não, assim, eu acho que dependendo do seu fluxo, né, o valor que você vai entregar, o valor que você teria efetivamente de tempo que você gastaria para fazer aquela tarefa, com certeza é barato, sabe? Mas às vezes, se você realmente trabalhar com um volume muito grande, você não ter muita previsibilidade, né? Às vezes você pode se assustar porque a gente não está acostumado a chegar a pagar uma conta lá de US$ 100, né? Mas se você pegar, pesar, né, o custo-benefício em relação a ter, às vezes, uma pessoa, a agilidade que isso traz, o diferencial que isso vai fazer você bater de frente, às vezes, com algum player maior, né, algum concorrente maior, eu diria que é baixo. É exatamente o que o Luiz falou aqui, é o ROI, né? O Return of Investment realmente vale a pena. O retorno do investimento é muito bom. Mas realmente você às vezes vai ficar incômodo de às vezes pagar uma conta que você não está acostumado a pagar, né? Mas eu acho que vale totalmente a pena. É absurdo É, assim. até, até um exemplo, por exemplo, a gente pegar lá um resumo. Esse resumo que a gente era da IA, assim, cara, teria que ter um cara de BI muito bom ali para fazer análise. Então, assim, você teria que ter um time muito grande para analisar esses dados, para tirar uma análise, para fazer essa informação. Então, assim, hoje você roda isso na IA, né, vai ser um custo ínfimo comparado ao custo de um profissional, de tempo, enfim, que você vai ter ali para fazer essa análise. Então, assim, eu não diria que ele vem para substituir, mas ele vem para ajudar. Então, às vezes, você tem um analista aí na sua agência que tem que cuidar de diversos monitoramentos, pô, poderia gerar todas as IAs e ele trabalhar em cima desse resumo. Então, assim, você ganha muito tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, assim, você vai estar economizando ali muito tempo fazendo essa parte da IA, tá? Sim, aí até só acrescentando também um ponto que é muito interessante para quem trabalha do outro lado, né? Fazendo as análises, fazendo essa parte mais operacional, vamos dizer assim, de análise de monitoramento mesmo. Você consegue o tempo operacional que você usava antes, né? Eu lembro quando eu era estagiária lá 10 anos atrás, eu demorava muito para analisar menção por menção, entender sentimento por sentimento. E agora você olha esse resumo e você consegue tomar decisões estratégicas, você consegue cruzar dados e gerar muito mais inteligência, porque a parte operacional ela sai daquela frente, assim. Então você consegue aprofundar a análise, melhorar os seus resultados, porque você tem ações mais inteligentes e mais conectadas com o seu negócio, seu objetivo de negócio. Então, esses pontos também, eles são muito cruciais. Quem trabalha nessa área de análise de dados, assim, precisa estar muito atento e atualizado nesse ponto, porque é uma virada de chave mesmo. Eu só queria, só complementando aí que vocês falaram, eu tenho esse entendimento também, Gabriel, né, Camila, Ivan, de fato, resolve muito a vida, né? O que eu coloquei é realmente uma dor que eu venho sentindo no mercado, porque como essa evolução, né, é muito rápida, e a gente tem observado, assim, alguns outros
players com, vamos falar assim, o preço vem derrubando muito o preço, né, desse tipo de serviço. Então, eu me recordo o ano passado pessoas falando de projetos como esse, vendendo projetos a R$ 30.000. Hoje você vê gente falando de automação a R$ 29,90, R$ 69,90, né? Então, quer dizer, o meu ponto é justamente esse, como é que fecha essa conta, né? Eu entrei agora no site de vocês e eu vi ali planos a partir de R$ 1.500. Você fala isso, por exemplo, para um profissional liberal, por mais que você fale, ó, isso aí equivale, né? É um salário mínimo que você vai deixar, que você vai estar pagando para uma inteligência artificial que vai fazer muito mais. Mas isso não entra na cabeça dele como um investimento factível, né? Poxa, R$ 1.500, né? Então É foi que essa assim, Cíntia, provocação que eu coloquei para entender assim, qual é o público que vocês atendem hoje com essa solução, né? Diante de um mercado tão não, competitivo que a legal. gente vem. Não, bacana. É que assim, o que você vê ali no site não é só essa parte do resumo, tá? Ali é o uso do VTracker, ou seja, para fazer toda a coleta dos dados. Então, assim, tem toda a parte de conexão de API. Então, por exemplo, o Twitter é uma plataforma que ela cobra pelos dados. Então, assim, ali não é só a IA. Então, ali é você ter uma ferramenta de monitoramento. Então, você vai criar seus monitoramentos, ele vai fazer toda essa parte de coleta de dados, relatórios, enfim, ele tem toda uma outra parte por trás disso. Mas realmente, é o custo, infelizmente, é o custo operacional, né, dessas plataformas. Twitter hoje é muito caro, outras plataformas, então assim, é o custo do negócio. Mas a parte da IA mesmo, seria ali o fim da linha ali, hoje ele está muito mais barato, assim, hoje você consegue rodar a coisa de uma maneira muito mais factível, né? Falar que eu gastei muitos meses fazendo os modelos que a gente fazia antes, muita energia de computador também, era muito, Cabelos, tudo. muito mais caro. Cabelos também, né? Então, assim, realmente hoje em dia está muito mais barato, muito mais fácil e acessível. Perfeito, pessoal. Bom, a gente está aqui bem em cima aqui do tempo. Nos colocamos completamente à disposição. Vou até deixar aqui nosso último slidezinho aqui. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, vocês estão vendo? Tá tudo certo? Muito, muito, muito obrigada, Brad. Vocês têm esse espaço maravilhoso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Entre em contato se vocês quiserem também pedir prompts, etc., né? A gente vai montar um materialzinho também para mandar e enviar para toda a Brad. E é isso, gente. Muito obrigada, Gabriel, Ivan, e espero que vocês tenham aproveitado. Su, quer Eu falar que alguma agradeço, coisa? pessoal. Obrigado. Só vou pedir para a Valeu, pessoal. galera Obrigado aí segurar um pelo tempo. pouco aqui, antes que eles comecem a sair, que a Ellen vai deixar uma pesquisa de satisfação para a resposta, Perfeito. que é bem importante essa participação de vocês para mapear as nossas próximas entregas, até entender se a galera traz aí outro conteúdo, se dá continuidade a esse tema, né? Se vocês ficaram com dúvidas, e também tem um campo de dúvidas para os palestrantes, né? Então, se ainda assim ficou com alguma dúvida, manda lá que a gente vai conectar com o time do VTracker para eles responderem para vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada ao VTracker, o time inteiro aí que participou com a gente. Vou deixar também aqui para o Paulo fazer os últimos agradecimentos antes da gente encerrar. Excelente, Valeu. Sueli. É isso aí. Aqui o QR Code Pro. E aí a gente manda e-mail também, porque é legal a gente ter esse feedback da parte de quem participou. Super obrigado, reforçando aqui para a turma que apresentou aqui. Foi um conteúdo de altíssimo nível, viu? A gente sai daqui com. Vou perder cabelo também, viu, Ivan? Se eu vou me jogar nisso daqui, vou acabar tendo que perder um pouco de cabelo também, mas super obrigado por compartilhar esse conhecimento rico aqui. Vamos para a próxima. Beleza, obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Muito obrigado. Valeu, valeu. Até Obrigada, mais. Tchau, gente. Um tchau. abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.